esse novo mundo de tecnologias da informação, nanotecnologias, biotecnologias, impressões 3D, computação quântica, carros automatizados, a internet das coisas, algoritmos, que era uma palavra que nem conhecíamos há alguns anos atrás, e agora é um dos conceitos mais importantes da nossa época. Então, essas são as mudanças que estamos vivendo. E hoje estamos já falando sobre a quarta revolução industrial, caracterizada pela inteligência artificial, biotecnologia e a expansão da internet para a internet dos sentidos. Então, a inteligência artificial é um tema que muitos juristas e outros profissionais estão estudando para tentar prever o nosso futuro. E eu também tenho estudado isso. Até no futuro próximo, temos uma questão de uma imprevisibilidade, porque a velocidade dessas transformações é enorme. E esse é o tema da nossa conversa de hoje, a inteligência artificial, que, se pensarmos em uma definição simples, significa softwares que transferem para computadores capacidades humanas. Sim, essa é uma definição bem simplificada da inteligência artificial. Então, essas capacidades incluem testes cognitivos e a tomada de decisões baseados nas instruções a partir de dados e objetivos que são alimentados para dentro desses sistemas. Então, essa é uma observação muito importante nessa etapa da inteligência artificial. Não existe uma consciência dessa inteligência artificial, que também não consegue entender o que é certo ou errado, não tem emoções, não tem sentimentos, nem princípios, e não tem bom senso também. Então, a inteligência artificial depende completamente da inteligência humana, que alimenta essas informações para dentro dos sistemas. Então, essa é a etapa atual da inteligência artificial. E a última fronteira, como já vimos, Cúpula de presidentes de Supremas Cortes do G20. Modelos de linguagem da inteligência artificial generativa, que na sua versão Palestra sobre transformação é o digital ChatGPT, e uso da que tecnologia tem uma capacidade de para a eficiência criar conteúdo. da justiça. Então, essa é a principal novidade dos Atrás de dias de hoje. Barroso, E muitas diversas pessoas bandeiras têm comparado de países a diferentes. inteligência artificial com o Em sua mesa, impacto há uma que pequena foi bandeira do Brasil. criado pela prensa de Gutenberg e também o impacto no conhecimento humano que aconteceu durante o Iluminismo. Então, eu fiz uma lista aqui dos possíveis benefícios da inteligência artificial para começarmos a nossa discussão. Então, temos várias capacidades de tomada de decisões em muitos aspectos. A inteligência artificial pode processar mais informações do que o cérebro humano e fazer isso de uma forma muito mais rápida. A automação também, então, uso de IA em áreas como a medicina, também a área jurídica, idiomas. Alguém aqui já traduziu alguma coisa usando o ChatGPT ou DeepL, qualquer outro software? Então, realmente vemos como já melhoraram esses softwares. E hoje em dia, talvez a exceção seja o mandarim, porque é muito complicado. Hoje em dia conseguimos traduzir, usando esses softwares, traduzir praticamente qualquer idioma, usando o ChatGPT ou outro software parecido. E em breve, essas palavras que eu estou falando agora em inglês serão traduzidas automaticamente para o mandarim ou qualquer outro idioma sendo falado. Então, essa é a revolução que estamos vivendo. Podemos usar a inteligência artificial na medicina,
na área jurídica, no nosso dia a dia, não é? Uber, Waze, Google Maps, tudo isso está baseado na inteligência artificial. Então, muitas pessoas estão estudando os riscos da inteligência artificial, que incluem um impacto na força de trabalho. Isso será um grande problema. Perderemos muitos trabalhos, novos empregos serão criados, mas realmente é um processo muito complexo. Então, os governos precisarão intervir e precisarão oferecer apoios para as pessoas que serão afetadas pela inteligência artificial. E, além disso, existem outros riscos sobre o uso da inteligência artificial. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF do CNJ. Em guerras, na discriminação e preconceitos. E o risco de uma singularidade. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso. Esse é um risco que os cientistas consideram que a inteligência artificial e as máquinas poderiam eventualmente desenvolver uma consciência e entenderem a sua existência. Se isso acontecer, esse é um risco mencionado, então eles poderiam Palestra sobre transformação digital e uso da tecnologia para a eficiência da justiça. De uma forma mais rápida e conseguem processar mais quantidade de informações. Então, os cientistas dizem que o risco dessa singularidade, nesse momento, não supera 10%. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei mais calmo. E depois eu li uma matéria do Harari, onde ele falou: você entraria em um avião se você soubesse que o engenheiro que projetou aquele avião falasse que existiam 10% de possibilidades daquele avião cair? Aí eu pensei duas vezes. Esse é o mundo em que vivemos. E eu acho que uma das nossas principais preocupações deveria ser pensar na velocidade dessas transformações e mudanças. O telefone tradicional demorou 75 anos para ele alcançar 100 milhões de usuários. O celular, 60 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet, 7 anos. O ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em 2 meses. Então, essa é a velocidade das mudanças no mundo de hoje e estamos todos discutindo como podemos usar e regular a inteligência artificial para proteger os direitos humanos, a democracia e para termos uma boa governança com transparência. E, no Brasil, temos usado a internet para fins jurídicos e eu anotei aqui alguns desses usos. Então, nós utilizamos a inteligência artificial na Suprema Corte, onde recebemos 70 mil casos por ano. Então, usamos a inteligência artificial para criar grupos de casos de acordo com o tema ou a área e também para filtrarmos casos que tem uma repercussão geral, como dizemos, ao que já foi previamente decidido. Então, temos um precedente vinculante aí e também estamos investindo, dedicando esforços em um software de IA que consegue resumir os casos. Então, se temos um processo, conseguimos um resumo da informação básica do caso que pode ajudar o juiz. E agora também temos no Brasil precedentes que estão ficando cada vez mais importantes. Estamos, por exemplo, tentando desenvolver ferramentas de IA para conseguir pesquisar precedentes. Muitas coisas estão acontecendo. E, em breve, eu tenho certeza
que teremos a inteligência artificial escrevendo a primeira versão de sentenças, especialmente em países onde o acesso à justiça significa que a atividade jurídica é uma atividade muito massificada. Ministro Então, Luiz esses são Roberto alguns Barroso, comentários presidente e reflexões sobre o momento do atual STF que e do vivemos CNJ. e os benefícios da inteligência artificial. Então, são vários e, claro, que existem muitos riscos também. Temos que pensar isso na área jurídica e como podemos usar isso para melhorar os serviços que oferecemos à sociedade. Tendo dito Cúpula de isso, eu vou presidentes passar de a palavra Supremas Cortes agora do G20. Palestra sobre ao transformação digital e uso da presidente tecnologia Suprema para a Corte da eficiência Índia, da senhor justiça. Dan Chandrachud, que vai fazer uma apresentação de 10 minutos sobre esse tema da nossa sessão. Muito obrigado, Dan, por estar aqui. Estamos muito felizes de tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. É um grande prazer estar falando nessa cúpula sobre o contexto do G20, nessa cidade linda do Rio de Janeiro. Há poucos dias eu estive no Museu da Manhã e algo me chamou a atenção. Eu li uma citação que dizia: como uma sociedade, como seres vivos, como seres humanos, o nosso desafio será criar novos caminhos para navegarmos entre o que somos Dhananjaya hoje Chandrachud, presidente do Supremo Tribunal da Índia. Então, precisaremos ter curiosidade e imaginação. É isso que temos que fazer hoje. Eu acho que isso resume essa discussão de hoje. Estamos falando sobre os sistemas jurídicos, como podemos melhorá-los e transformá-los em uma realidade. A tecnologia renegociou essa relação entre a tecnologia e a lei. Em 1986, o Ronald Dworkin escreveu um texto que dizia que as cortes são os centros das leis e os juízes são esses príncipes das cortes, que estão nessa plataforma e eles tomam decisões sobre as vidas de outros nesses ambientes fechados. Na tela. Digital Transformation and the Use of Technology. Sobre a inteligência artificial, como pode influenciar esses mecanismos de tomada de decisões. As imagens. Então, a inteligência artificial não pode decidir em espaços Sovereign function or essential service. Justice as a service. Access to justice and efficiency. As nossas decisões também. Somos prestadores de serviços e queremos facilitar o acesso a direitos nas nossas sociedades. Temos que pensar em um caminho transparente para alcançarmos os nossos objetivos, pensar na educação jurídica nos nossos países e na acessibilidade nesse sentido também. A tecnologia pode nos ajudar a melhorar os nossos mecanismos Post-decision measures digital divide. Da pré-decisão e também facilitar o acesso à decisão em si. Cortes em várias jurisdições estão usando tecnologias, algumas mais básicas que ajudam na organização e tecnologias de IA mais sofisticadas também para facilitar os seus processos. As cortes da Índia, com a informação da tecnologia, começaram a usar isso em 2007 para melhorar a eficiência jurídica e entregar seus serviços a mais cidadãos. Cost-effective, environmentally sustainable, transparent, accountable, agora pre-decision process, mandar casos através da nossa plataforma virtual online, hearings, 20 mil live casos stream of foram important mandados dessa constitutional forma. case. Então, temos o nosso sistema eletrônico de casos e
Em outras cortes, recebemos mais de 3,6 milhões de casos dessa forma, eletronicamente. Isso facilita o acesso às diferentes cortes, também facilita no processamento de apelos ou recursos em casos diferentes. Então, esse sistema tem sido desenvolvido através de 3 softwares open source, algo que eu acho crítico, e o nosso é o maior modelo eletrônico do mundo. Assim, também conseguimos oferecer mais transparência, porque os softwares são open source e não fechados. Isso também nos ajuda nas brechas de comunicação, porque os casos podem ser acessados no sistema, as pessoas envolvidas recebem e-mails com informações e atualizações sobre os casos. Também temos quiosques offline. Dhananjaya Chandrachud, presidente do Supremo Tribunal da Índia. Para vocês terem uma ideia sobre a escala, até o dia 8 de maio, já mandamos 49,5 milhões de mensagens a pessoas envolvidas nos casos que estão nas nossas cortes atualmente. Temos serviços automáticos que mandam e-mails. Até esse momento, aproximadamente 59 milhões de e-mails foram mandados através desse sistema e várias transações eletrônicas também acontecem dessa forma. Então, isso dá uma ideia para vocês sobre a escala do sistema. Até depois da pandemia, continuamos usando as audiências híbridas, que facilitam o acesso à Corte Suprema. Mais mulheres agora estão acessando a Suprema Corte por causa dessas audiências híbridas, pessoas que tinham uma dificuldade de acessar esses locais, pessoas com deficiências, mulheres grávidas. Hoje temos as cortes virtuais que facilitam esse acesso. Então, usamos as videoconferências, inclusive na Suprema Corte. O número de casos processados em plataformas na Índia online é de aproximadamente 32 milhões. Também usamos o live streaming no canal do YouTube da Suprema Corte da Índia. A Suprema Corte da Índia hoje quase não usa papel. Quase todos os nossos processos estão digitalizados, documentos online. Também estamos usando a inteligência artificial para processar casos específicos, alguns que vemos frequentemente, como casos que surgem a partir de acidentes no trânsito. Então, estamos analisando uma ferramenta de inteligência artificial que, por exemplo, analisa casos passados para ver quem tem o direito a receber o INSS, uma previdência social. Também usamos o nosso sistema de dados nacional e outras plataformas para facilitar o trabalho da área jurídica. Podemos monitorar a infraestrutura da Índia, por exemplo, e usamos os dados em aproximadamente 3.000 cortes distritais e a Suprema Corte está usando esses recursos digitais cada vez mais. Conseguimos filtrar os casos de uma forma mais eficiente dessa forma e temos 50 milhões de casos que estão sendo processados nesse momento, que estão disponíveis nessas plataformas online. Post-decision measures. Carregado no site para ser executado. Os remédios. Interoperable criminal justice system fighting disinformation real time. A questão é como Supreme chegar Court. neles e como acessá-los de forma de fato materializada. Cúpula de presidentes de Supremas Cortes do G20. Tudo foi iniciado pela Suprema Corte e pelo governo para entregar a transferência de informação para polícias, tribunais. Dhananjaya Chandrachud, presidente do Supremo Tribunal da Índia. E com a parceria com as outras Supremas Cortes
nós temos deliberado sobre isso e todas as complexidades desses procedimentos impactam não só os litígios, mas também aqueles que não estão acessando as cortes diretamente. E temos que encontrar ferramentas mais rápidas e mais convenientes. E esse tempo, esse ritmo mais rápido se torna essencial não só para o resultado Palestra sobre transformação digital e uso da tecnologia para a eficiência da justiça. E nós acreditamos que Na tela, Addressing as luzes do sol é o melhor desinfetante e a melhor informação é o antídoto também, de modo similar, contra a desinformação. Então, Digital Divide, nós buscamos combater a desinformação, representational promovendo acesso aos lugares, asymmetry between também implementando parties, sistemas de low acesso para os connectivity, interessados. connectivity locations, Temos a nossa versão the da degree Ordem dos to Advogados, que which a também person implementou can transform a respostas diretas resource para a população. E muitas into vezes unfunctioning eles acabam levando a opinião conversion da fact. ordem e não o que realmente importa mais para a opinião pública. Felizmente, Felizmente, nós temos acesso a ótimos jornalistas que ajudam a difundir informações e usamos aprendizado de máquina assistido por inteligência artificial para ajudar na tradução de todos os julgados nas nossas 16 línguas regionais que são reconhecidas pela Constituição. E mais de 36 mil julgados da Suprema Corte desde 1950 já foram traduzidos utilizando o software de inteligência artificial. E também as transmissões ao vivo são feitas através de ferramentas que promovem o acesso ao contexto completo da Suprema Corte. E agora está sendo já implementado de forma universal. Os relatórios da Suprema Corte já têm mais de 30 mil julgados disponíveis gratuitamente em formato digital. A nossa Corte não está apenas impondo, mas trazendo um discurso democrático também. A Covid-19 trouxe novas fronteiras no que pode ser feito em termos de inovação, e as cortes podem ser mais do que espaços físicos. E ainda assim, a divisão digital pode representar um espaço onde podemos buscar soluções, onde podemos atuar em prol da população. Mas falando de eficiência, nós temos que buscar ir além da eficiência do juiz apenas. A eficiência não é só de resultados, mas também de processos. E temos que ter audiências gratuitas e justas e minimizando as desigualdades já existentes. As desigualdades que não estão apenas compartimentalizadas, elas são, na verdade, uma teia muito complexa de realidades que se entrelaçam. Então, temos que combater as desigualdades e problemas como a estigmatização de indivíduos que têm acesso restrito à justiça, por exemplo, desinformação, exposição de informação pessoal ou sensível, e tudo isso deve ser abordado com uma postura proativa das cortes, utilizando essas ferramentas. Eu gostaria de mencionar um senhor chamado Hans Gesser, um alemão que fala, bom, precisamos contar com Deus também para lidar com a inteligência artificial. E o que vai ser o papel de Deus nisso vai ser para nos ajudar a usar as ferramentas da melhor forma possível, com o juízo que só os humanos podem ter. Have come about by talking, and its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Stephen Hawking. Muito obrigado, Dan. Eu ficaria muito interessado em ouvir mais, quando tivermos tempo, sobre a sua plataforma de e-finding, de busca eletrônica, porque muitos países estão buscando esses precedentes. O Brasil é um deles, para que possamos achar os precedentes apropriados. Isso seria uma ferramenta muito importante para advogados e juízes em geral, investindo energia em criar essas ferramentas. Podemos nos beneficiar da sua experiência e agradeço muito por compartilhar. Agora vamos ouvir o juiz da Corte Constitucional Italiana, a senhora Antonella Alibrandi. Muito feliz de ter dois representantes da Corte Constitucional Italiana aqui. Antonella, você é mais do que bem-vinda, você tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu vou começar exprimindo sincera gratidão ao presidente Barroso pela ótima organização dessa reunião. Nós tivemos a oportunidade de participar em discussões sobre questões fundamentais da nossa comunidade jurídica
e fomos muito bem recebidas. E isso facilita já o diálogo sobre tópicos tão importantes. Então, muito obrigado por isso. Agora, falando do assunto da sessão, deixe-me dizer que existe um jogo evidente entre a justiça digital e os temas discutidos ontem. Mas temos que buscar entender melhor. Precisamente, a digitalização promete aumentar a inclusão social e o acesso à justiça, mas só é possível se essas tecnologias são bem governadas e bem geridas. Senão, elas poderiam aumentar a exclusão, especialmente dos mais vulneráveis, seja em termos de idade, entendimento tecnológico ou a disponibilidade de dispositivos tecnológicos. Novamente, pensando na importância dada ontem à comunicação dos tribunais, um grande nível de atenção deve ser prestado para os limites que a tecnologia traz, em termos de quão explicável e quão responsabilizável realmente ela se torna. As soluções apropriadas devem ser encontradas, senão existe um grande risco de gerar um efeito oposto àquele que desejamos. Talvez seja menos evidente, mas também existe e é real a relação entre a digitalização e o desenvolvimento sustentável, porque nem toda tecnologia permite a produção do mesmo impacto no ambiente. Por exemplo, em termos de emissões globais. Quando você implementa novas tecnologias e soluções tecnológicas, nós também temos que avaliar o impacto delas. Com isso em mente, e também considerando os artigos interessantes que foram compartilhados conosco, eu gostaria de oferecer alguns detalhes da experiência italiana, onde a justiça digital está sendo discutida agora. E isso já foi discutido na cúpula do G7 recentemente. Mais precisamente, eu gostaria de ilustrar, de um lado, os passos que foram dados em direção à digitalização do processo jurídico e, por outro lado, a situação atual, o estado do debate atual sobre a aplicação de ferramentas tecnológicas como algoritmos ou inteligência artificial. Vou começar com uma consideração geral. A justiça digital cai dentro do escopo de digitalização e de atividades administrativas. Mas nós não podemos subestimar as diferenças intrínsecas entre o processo de judicialização e outras atividades. Isso não quer dizer que possamos negar a possibilidade de usar tecnologias para acesso aos processos judiciais, mas, ao invés disso, também podemos perceber que a justiça digital é uma transformação digital que demanda consciência, em particular, e cuidado quando você vai considerar, por exemplo, um julgamento digital. Quando você considera os propósitos da digitalização, como a velocidade e eficiência, economia de recursos, gestão de situações de emergência, aumento da previsibilidade, tudo isso certamente pode ser apreciado, mas eles devem ser buscados como objetivos considerando as características definidoras de um julgamento justo. A imparcialidade, a autonomia, a independência dos juízes, a discricionariedade interpretativa dos juízes combinados com o dever de ser razoável, o direito à defesa e as garantias individuais. Em outras palavras, o processo judicial não pode ser todo reduzido a uma tarefa que deve ser feita da maneira mais barata possível, porque, em primeiro lugar, é um complexo conjunto de interações que envolve interações humanas entre as partes, considerações éticas, Cúpula de presidentes de Supremas Cortes do G20. Palestras sobre transformação digital e uso da tecnologia para a eficiência da justiça. Parece um pouco arriscado distinguir muito drasticamente entre o uso da tecnologia e o uso de ferramentas de inteligência artificial para a tomada de decisão judicial. E esse traria até um ponto extremo dessa tomada de decisão robótica, vamos dizer. Certamente são usos de tecnologia, mas quando você discute a justiça, nós temos que considerar que estamos numa corda bamba e cuidado é sempre recomendado, como foi confirmado pela abordagem utilizada na Lei Europeia de Uso da Inteligência Artificial, a qual eu vou mencionar novamente em alguns minutos. Mas, falando do processo de digitalização que acontece na Itália, nós temos
temos diferentes processos dependendo do tipo de jurisdição. Para procedimentos criminais, a digitalização ainda é muito limitada, enquanto processos civis ou administrativos, tudo é dependente do nível de avanço da tecnologia de digitalização e, nesses casos, são bem avançados. Mesmo em processos constitucionais, muitos passos importantes foram dados em 2021 em direção à completa digitalização dos documentos da fase procedural e também a adoção de métodos de operação que são muito similares àqueles da Corte de Justiça Europeia. Também a digitalização das funções judiciais se desenvolveram muito mais, porque também tem um papel muito importante no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. E isso é muito importante para implementar o programa de financiamento da próxima geração da União Europeia. E nessa perspectiva, nós temos um uso mais abrangente do uso de algoritmos e aplicações digitais. Um dos fatores mais importantes é a adoção muito recente da nossa Lei de Regulação de Inteligência Artificial, chamada de Ato IA. E ela é uma regulação horizontal, regulando os modelos de inteligência artificial em todos os setores do mercado interno europeu, e também é uma regulação baseada em risco, porque ela busca mirar a minimalização daqueles riscos que surgem do uso e da produção de sistemas de inteligência artificial. E como vocês sabem, essa lei identifica 3 categorias de sistemas de inteligência artificial. Aqueles que trazem um risco aceitável, que são sujeitos a proibições, os sistemas que trazem riscos muito altos, que são sujeitos a requisitos e obrigações específicos, e essencialmente nada escapa dessas categorias. E é muito importante destacar que nós na Europa estamos muito cientes dos riscos potenciais associados ao uso de inteligência artificial no setor jurídico. E isso trouxe a legislação a considerar riscos ainda mais altos do uso de inteligência artificial no setor de justiça. Mais precisamente, uma referência a isso é feito no artigo número 8, a intenção de uso da administração da justiça usando inteligência artificial para pesquisar e interpretar fatos e aplicar a lei também em comparação a um conjunto concreto de fatos utilizado para poder resolver uma disputa e uma resolução. A escolha europeia é muito recomendada, porque ela permite o uso de tecnologias e, ao mesmo tempo, impondo critérios muito precisos de garantias. De fato, todos os usos da inteligência artificial no judiciário vêm com riscos relevantes. Entre eles, o mais significante tem a ver com erros no projeto da tecnologia, no treinamento da tecnologia e na sua operação com algoritmos, que juntos, com dados ruins, podem levar a decisões discriminatórias. E discriminação normalmente acaba ocorrendo indiretamente e é difícil de controlar. E também é importante considerar que os provedores de serviços avançam com tecnologias, soluções tecnológicas que trazem uma outra dependência para o judiciário. E, de novo, mesmo nos casos de ferramentas tecnológicas simples que vão ajudar a decisão do juiz, elas não podem substituir o juiz, porque sempre podem acontecer vieses. É fundamental, então, existir uma análise de risco precisa sobre os riscos do uso da tecnologia no judiciário e a relação desse uso com as garantias constitucionais. E, para isso, é extremamente importante trazer consciência para todos os práticos do mundo jurídico e também os legisladores sobre as características dessas tecnologias e também das suas limitações, mas, geralmente, dos riscos que a entrada dessas ferramentas representam para os direitos individuais e para as garantias constitucionais. Nessa perspectiva, iniciativas como essa do J20 são muito importantes, porque elas nos permitem comparar experiências de diferentes sistemas jurídicos e também nos permite buscar soluções apropriadas e oportunidades que a digitalização pode nos oferecer, garantindo respeito total às características de um julgamento digital justo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Antonella. Agora vamos ouvir ao ministro da Suprema Corte do México, senhora Loretta Ortiz, para uma apresentação de 10 minutos. É um prazer tê-la aqui. Thank you very much for being here. Vas a hablar en español, ¿no? You speak Spanish, right? Muy buenos días a todas y a todos los presentes, distinguidas y distinguidos representantes. Distinguidos representantes e estimado público que nos acompanha, é um prazer estar aqui reunida com vocês hoje, uma vez mais, na terceira sessão. Para começar essas exposições, é necessário fazer mudanças no paradigma que representa a nova era digital que nos encontramos, na qual a inteligência artificial Loretta Ortiz Alf, é uma verdade que juíza do Supremo Tribunal do México. Como conhecemos. Essa tecnologia se converteu em uma ferramenta com um grande potencial de transformação em todos os setores e âmbitos de nossa sociedade. E abre a possibilidade de superar tecnologias obsoletas e servir diretamente às pessoas que mais necessitam. Não obstante, os setores diferentes, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele advertiu que a inteligência artificial vai ter um impacto social em muitas esferas na vida cotidiana e pública, assim que temos que avaliar no sentido de urgência para aproveitar os efeitos positivos e minimizar os riscos que acarretam. Na inteligência, essa tecnologia, a inteligência artificial, cresceu exponencialmente em todos os âmbitos da atividade humana. E sua aplicação está presente tanto na vida pública dos países do mundo, quanto na esfera privada das pessoas. Nesse sentido, a implementação por parte de todos os poderes judiciais do mundo não é uma exceção. Hoje em dia, a administração da justiça tem sido impactada pela crescente adoção de novas tecnologias da informação que geraram que o âmbito jurisdicional tem que aproveitar essas oportunidades e benefícios que trazem consigo essa tecnologia, assim como enfrentar os desafios para aplicá-los. Antes de abordar a implementação dessas tecnologias do Poder Judicial mexicano, eu tenho que dizer que o uso na justiça tem que ser entendido como o objetivo de melhorar o acesso à justiça para todas as pessoas, especialmente para aquelas que se encontram em alguma situação especial de vulnerabilidade. Levando em consideração essa finalidade, o uso da inteligência artificial no âmbito judicial pode ser implementado através de dois tipos de funções. Por um lado, as funções críticas, que são aquelas que correspondem diretamente às pessoas que tomam decisões e são inerentes do trabalho que desempenham, e, por outro lado, as funções não críticas, que requerem os processos internos e métodos que apoiam a gestão judicial. Sobre as funções críticas do Poder Judicial, quer dizer, aquelas que correspondem diretamente à pessoa do juiz, é importante que mantenhamos sempre a decisão no ser humano, porque, ao contrário, resultaria violação de direitos humanos. Por um lado, o fato de não serem julgados por uma autoridade competente, com plena jurisdição e capacidade para conhecer o assunto proposto ante ele, fala da questão do direito à justiça e de uma judicialidade eficaz. Também se arriscam ter violações relacionadas com indícios de valor que impactam diretamente ao direito do devido processo. Em todo caso, o uso das tecnologias precisa fazer com que os operadores de justiça tenham um entendimento de como funcionam esses sistemas, as implicações e a falhabilidade que podem ter para que se possa fazer um uso ético e responsável delas. Cabe destacar que uma das características da inteligência artificial está na aprendizagem automática e ou profunda. Isso é, se refere a um conjunto de técnicas computacionais que permitem que a máquina aprenda através da extração de padrões e de deduções, sem necessidade de maior intervenção humana a partir da sua programação original. A aprendizagem automática
automática se refere a uma programação através de algoritmos que explica ao sistema a teoria e a lógica de como resolver o problema. A partir disso, os programadores treinam os sistemas, submetendo a diversos testes, corrigindo quando erram e reforçando os resultados positivos. Assim, a inteligência artificial vai formular suas próprias fórmulas e processos para se adaptar a qualquer contexto e alcançar seus resultados sem maiores intervenções por parte dos seus programadores. Por parte da aprendizagem profunda, se baseia exclusivamente na fase de treinamento da inteligência artificial, na qual se dão quantidades massivas de dados, dos quais são extraídos padrões para aprender como alcançar os seus objetivos. Mediante estas técnicas, os sistemas de inteligência artificial são capazes de processar enormes quantidades de informação em um tempo infinitamente menor do que qualquer humano poderia fazer. Loreto Ortiz Alves, juíza do Supremo Tribunal do México. Prognosticar como vão ser decididos casos, proporcionando aos operadores de justiça mais compreensão das suas opções ou gerando uma proposta de acordo. Também poderiam substituir atividades e funções que antes precisariam de um trabalho humano, oferecendo fórmulas muito diferentes de justiça, especialmente quando os processos evoluem significativamente a partir de novas realidades que modificam a vida das pessoas. Até esse momento, Palestra sobre transformação digital e uso da tecnologia para a eficiência da justiça. Cúpula de presidentes de Supremas Cortes do G20. Processos que não precisam de uma deliberação judicial, como armazenamento de artigos, banco de dados ou atribuição de processos às varas judiciais. Mas o processo de decisão desses sistemas, quando é algo mais profundo, é mais complexo e abstrato para o entendimento humano. É o próprio sistema que cria os algoritmos e processos para chegar às soluções. Isso faz com que a tecnologia seja inerentemente imprevisível e inexplicável. A gente chama isso de uma caixa negra, uma caixa preta de inteligência artificial. Em dadas circunstâncias, se por um lado essa tecnologia pode ajudar a eficiência de trabalhos críticos e não críticos das pessoas que julgam juízes ou juízas, isso não é feito de uma maneira ética e responsável. A administração de justiça poderia ser afetada nesse caso. Nesse sentido, devemos lembrar que se por um lado a IA promete mais eficiência do trabalho jurisdicional, sua inexplicabilidade e imprevisibilidade pode ter como resultado sentenças injustas, particularmente para grupos vulneráveis. Essas tecnologias costumam apresentar vieses, como já vimos, produtos dos dados com os quais elas são treinadas, que não são representativos de todos os grupos populacionais, especificamente os do Sul global. Isso representa um desafio. Loreto Ortiz Alves, juíza do Supremo Tribunal do México. Reduziria a imparcialidade das suas resoluções. Da mesma forma, o dilema da caixa preta, mencionado anteriormente, torna inexistente a prestação de contas e transparência na tomada de decisões por parte desses sistemas. A confiabilidade da informação proporcionada, então, por esses sistemas, sempre vai estar relacionada com a qualidade dos dados que alimentam esse sistema. Por isso, sempre vai ser passível de falhas. Por exemplo, uma inteligência artificial que foi treinada a partir das sentenças anteriores de uma mudança de critério jurisprudencial importante teria uma tendência a reiterar a postura anterior sem levar em consideração as particularidades específicas no momento de dar a nova sentença, porque já está pré-determinada com dados anteriores. Sobre as funções não críticas, aquelas que não são inerentes ao juiz, o kit de ferramentas mundial sobre IA e o Estado de Direito para o Poder Judiciário da Unesco reconhece diferentes atividades que essa atividade pode realizar, com o objetivo de tornar os processos relacionados com a questão da governança dos órgãos jurisdicionais mais eficientes. Por exemplo, entre elas tem o escaneamento, a digitalização automática de processos, a classificação de domínios
documentos em processos eletrônicos, a identificação das partes, relacionando-as com outros casos existentes, a atualização de leis, causos jurídicos pertencentes que devem ser levados em consideração, a geração daqueles documentos processuais necessários para o tribunal, como notificações, citações, distribuição de processos para os juízes e juízas, para designação de processos. A implementação dessa tecnologia para funções não críticas do trabalho jurisdicional tem o objetivo de reduzir a carga do trabalho dos juízes e do pessoal que é serventuário da Justiça. Explicando as funções críticas e não críticas, um dos grandes riscos que nós vemos aí, os desafios e riscos para a Justiça mexicana se relaciona com as altas cargas de trabalho, relacionado com a alta quantidade de assuntos que nós, da Corte Suprema, precisamos resolver. De acordo com o Censo Nacional de Acesso à Justiça de 2023, só na Justiça Federal entraram 14.283 processos, o que implicou um aumento de 9,9% com relação ao ano anterior. Finalmente, e isso a gente está falando do México, finalmente, para concluir no meu tempo, cabe destacar que até o momento a Alta Corte Mexicana não resolveu casos que impliquem um pronunciamento sobre a constitucionalidade ou convencionalidade do uso da inteligência artificial e das tecnologias emergentes. Eu considero que nós devemos nos educar e sensibilizar sobre o uso dessas tecnologias, sempre com a perspectiva de que elas têm como objetivo